Um bom dia na paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para estarmos aprendendo aqui da lição da Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar aqui com vocês nessa aula de hoje. E aqui estudaremos a lição de número 7. Mas antes de darmos início, eu queria que você curvasse a sua cabeça, onde você estiver, em sua casa, e vamos fazer uma oração a Deus para Ele tomar a direção aqui hoje. Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez, ó Pai, para aprender de Ti, Senhor, e transmitir a Tua palavra. Que eu possa abençoar, ó Deus, cada ouvinte, cada um que está ouvindo e aprendendo nessa lição de hoje. Toma a direção, Senhor. Faz o Teu querer. Venha abençoar cada um, ó Pai. Possamos estar aqui, Senhor, no intuito de aprender de Ti, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, é que te pedimos. Amém. A lição de hoje tem o tema: a divinização do homem ante a soberania de Deus. E aqui o textuário ele traz o seguinte, em Isaías 44:8. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. A verdade prática, ela nos diz o seguinte: a busca da comunhão com Deus, a partir da fé em sua existência, é o caminho que Cristo oferece para a verdadeira redenção do homem. Gostaria que todos abrissem as suas Bíblias, suas lições, para a gente fazer a leitura bíblica em classe. Ela está aí em Lucas 12, do 3 ao 21, que ela diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, pensava ele em si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite lhe pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Olha só, esse versículo me chamou muita atenção. Estava aqui meditando nesse texto. Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Mas me fez pensar, e talvez leve algum de vocês também. Mas como assim? Como se eu sou rico aqui nessa terra, como se eu tenho muito bens, possuo muitas propriedades, sou rico, milionário, e por que para Deus eu sou pobre? Por acaso Deus não quer que os seus filhos, que os homens tenham riquezas? Não, claro que sim. Deus quer que os filhos dele, que os homens tenham sim propriedades, mas isso aqui não é tudo. Olha, nós podemos ver que em Jó, ele era rico. Só que com a permissão de Deus, ele perdeu suas riquezas, suas propriedades, seus bens, seus filhos. Ele ficou sem nada. Ele chega a declarar assim, ó: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Todos conhecem a trajetória de Jó. Mas lá em Jó 42, versículo 10 até o 12, vai nos mostrar que Jó, ali na sua aflição, ele resolve fazer uma oração pelos seus amigos. Daquele momento, Deus resolveu mudar a vida de Jó, mudar o cativeiro de Jó. Eu estou dizendo isso porque, olha só, Jó era rico, perdeu tudo. Mas aí Deus usou os amigos dele, os familiares dele, foram lá ver Jó, se comoveram com a situação de Jó, e todos levaram riquezas para Jó, dinheiros, bens, pertences, e Jó ganhou o dobro de tudo aquilo que ele tinha. Ele ficou o dobro de rico. Deus dá sim riqueza para os seus. A gente vê também Salomão. Salomão já era rico, era filho do rei Davi, mas ele recebeu uma missão muito difícil, muito importante, de governar o povo.
Aí Deus aparece em sonho para Salomão e fala: olha, Salomão, você pode pedir o que quiser que eu te darei. Aí Salomão pediu sabedoria para ele guiar o povo. Deus achou aquilo tão incrível. Falou: não, como você não me pediu riquezas, como você não pediu para viver muitos e muitos anos, honra, eu vou dar muito além do que você pediu. Além de sabedoria, te darei riquezas. Não haverá reis como você e nem os que passaram. E nem haverá como você homem rico aqui na terra. Então a gente vê que Deus, sim, Ele dá riquezas para os seus. E olha uma lição importante que Jesus nos diz em Marcos 8,36. Olha o que Deus nos leva a refletir e a pensar. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta ter tudo isso, riquezas, mansões, ostentar e no fim de tudo perder a sua alma? A gente vem nu a esse mundo e nu nós voltamos. A gente é pó, nascemos do pó, mas também ao pó retornaremos. E é o que Jesus quer dizer para nós. Não adianta, não é ser rico aqui e ser rico no céu. O lugar que Jesus quer que nós possamos ajuntar tesouros é nos céus, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, onde o ferrugem não destrói, é onde o ladrão não pega. É ali que Jesus quer que nós ajuntamos os nossos tesouros. E o apóstolo Paulo, em Efésios 1:7, ele nos dá uma orientação muito importante. Ele fala assim: olha, aquele que é rico para com Deus em Cristo é aquele que tem a redenção pelo seu sangue. O que é redenção? Redenção é a salvação, é a proteção. Aquele que é rico para com Deus é o que tem a remissão das suas ofensas. O que é remissão das ofensas? É perdoar os pecados, é ter os pecados perdoados, é alcançar misericórdia, compaixão do Senhor. E aquele que é rico em Cristo segundo as riquezas da sua graça. E o que é a graça? Graça é o favor imerecido. Graça é o sacrifício que Jesus fez naquela cruz para nos conceder a oportunidade de alcançarmos a salvação. Aí tem muitas pessoas que acham porque tem seus carros de luxo, tem suas casas, suas mansões, estão ostentando, estão às vezes esnobando, cheios de si, orgulhosos. Mas na verdade isso não é riqueza, isso não é ostentação. Riqueza mesmo, ostentação mesmo que um homem pode ter aqui na terra, que um servo de Deus pode ter, é ter seu nome escrito no livro da vida, é ter tesouros lá no céu, onde ninguém pode roubar, e tesouros que não estão, os tesouros que não estão ali à mercê do tempo, não vão acabar jamais. Os tesouros que Cristo tem para nós não vai passar, não vai cessar. É isso que Jesus queria nos dizer aqui nesse texto bíblico. Agora vamos dar aqui início à introdução da nossa lição. Os ensinos da filosofia pós-modernista, como já vimos, são todos centrados no homem. Nada tem de Deus. O termo que define esse comportamento materialista é o antropocentrismo. É o oposto do teocentrismo, que é Deus como único soberano e Senhor. O antropocentrismo considera-se como origem e causa motivante de toda a atividade humana, como se Deus não existisse e não estivesse no controle do universo. É isso que a filosofia pós-modernista está ensinando hoje. É o que estão ensinando para os nossos jovens nas faculdades, nas escolas. É isso, é querer colocar o homem no centro de tudo. É querer colocar o homem como se ele governasse tudo, tivesse domínio de tudo, que não precisa de Deus. Eles colocam isso como se não houvesse Deus, negando a existência de Deus. E é isso que eles querem hoje. Infelizmente, às vezes, até nas igrejas, temos pessoas assim, pessoas que, por acharem que são sábias demais, pessoas que, por acharem que pregam demais ou cantam demais, esquecem do principal, que é da humildade, que é do amor, que é do compromisso sério com Deus, e só ficam cheios de si, mostrando, como Jesus fala em Mateus 6, como aqueles hipócritas que queriam fazer as orações, mas não oravam no oculto, no secreto não. Eles iam para o canto da igreja, eles iam ali para as praças, fazendo aquelas orações altas para se mostrarem. E Jesus fala bem assim: esses verdadeiramente já receberam sua recompensa, esses já receberam seu galardão.
São aqueles homens cheios de si que vão dar uma esmola, vão ajudar alguém, mas faz tocar trombetas adiante deles, anunciando: não, eu estou ajudando fulano porque eu sou bom, eu estou ajudando porque eu posso, eu estou ajudando porque eu sou isso, eu sou aquilo. E o que Jesus nos ensina? Ele fala bem assim: se você for dar uma esmola para alguém, dê com a mão direita e faça com que a sua esquerda não saiba. E Deus, que vê no oculto e vê no secreto, te recompensará. Se você quer orar, ore, mas não precisa ser como os hipócritas, como Jesus diz. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e Deus, que vê no oculto, te recompensará. É o que nós precisamos nos dias de hoje, é reconhecer a Jesus, é nos diminuir para que Jesus cresça em nossas vidas. Olha só, temos o compromisso de proclamar que Deus, e não o homem, como veremos nesta lição, tem o leme e o destino final da história em suas mãos, e que ele está infinitamente acima do universo como o grande e sublime Criador de todas as coisas. É isso que nós devemos proclamar aqui. É que Jesus é grande, que Jesus é Senhor, que Jesus é soberano, que Deus está acima de tudo e de todos, é dono de tudo e de todos. É isso que nós devemos ter, esse compromisso fiel com Cristo, de proclamar as boas novas com sinceridade, com amor e com dedicação, e com tudo, com sinceridade, sem deixar o nosso eu sair, mas que possamos fazer com que Deus cresça e apareça nas nossas vidas e nas vidas daqueles que nos ouvem. Amém? O primeiro tópico vai nos dizer assim: o culto da deificação do homem. Deificação é o que? É divinização, endeusamento. O primeiro tópico aqui vai dizer: o alvo do antropocentrismo. É de inspiração demoníaca. Olha só, trata-se de deificar ou cultuar o homem como se fosse um Deus, como se ele fosse absoluto de si mesmo e do seu próprio destino. O personagem da parábola da leitura bíblica em classe, da presente lição, é o retrato perfeito dessa deificação do homem. Veja o uso repetitivo de termos possessivos como meus frutos, meus celeiros, minhas novidades, meus bens. Ele vive e trabalha em função de suas possessões materiais. Esquece-se, porém, que a necessidade da alma só Deus pode suprir. Isso aqui faz uma alusão também perfeita ao inimigo de nossas almas, ao próprio diabo. Ele, em Isaías 14, versículo 13, ele se enche de si, olha para cima e fala: olha, eu subirei, colocarei meu trono acima do trono de Deus. Eu vou sentar no monte da congregação, no mais alto do cume monte eu me assentarei, e eu serei, olha os termos, eu serei semelhante ao Deus Altíssimo. Como o inimigo, há tanto tempo, quis ser igual a Deus, o homem também tem esse pensamento demoníaco, inspirado pelo inimigo, de querer ser igual a Deus, de querer fazer o que Deus faz. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. E nós vemos hoje, infelizmente, pessoas que estão brincando, achando que são alguma coisa, que tem alguma coisa, porque às vezes Deus deu um dom para a pessoa usa como se fosse dela. Então tem pessoas hoje que não são instrumentos de Deus, tem pessoas que querem usar a Deus. Deus tem compromisso com a palavra dele, mas essas pessoas vão pagar um alto preço. A Bíblia fala que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Tem pessoas que estão brincando com Deus. E nós devemos agir de forma humilde. Olha, nessa alusão, certamente, que era o próprio diabo, como eu disse aqui, é o mesmo que leva tais pessoas a se considerarem pequenas divindades e senhores absolutos de si e do mundo que os cerca, até que a prepotência caia por terra, pela fabilidade e limitação da vida humana. Pessoas que se acham santos demais. É até engraçado, mas é sério. Mas eu escutei um pastor conversando comigo, e ele disse que na igreja dele tinha uma pessoa que se intitulava a quarta pessoa da Trindade. Olha só, ele achava que era santo demais, ele achava que não,
aqui nessa igreja não tem ninguém como eu, não tem ninguém que ora, que consagre o tanto que eu faço. Então aqui não tem ninguém, então a pessoa se considerava tão grande, mas se esquecia que a gente não é nada, que grande é Deus. Infelizmente tem pessoas assim, a gente vê pessoas hoje que se portam dessa maneira, mas não adianta. Essas pessoas lá na frente vão ver que a afabilidade humana, nossa vida humana é tão passageira, a Bíblia fala que a nossa vida é como a erva, logo ela seca e cai, que a nossa vida é como um vapor. Pessoas acham que vão viver aqui desta maneira para sempre, mas sempre terá um fim para elas. A Bíblia nos diz que Deus humilha o soberbo, Deus exalta o humilhado, Deus abate o soberbo. Não adianta ter essa soberba, a pessoa achar que é tão prepotente. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Vamos aqui no segundo tópico. Emblemas do antropocentrismo. O antropocentrismo tem seus representantes na história da civilização. No Antigo Testamento, Nabucodonosor é o destaque entre os personagens nesse sentido. Ele julgou-se um deus quando construiu uma imponente estátua de ouro e impôs que todos a adorassem. Esses emblemas, essas figuras simbólicas, sempre teve. Nabucodonosor é o maior exemplo deles. Ele era um dos maiores reis ali da época e ele se achava demais. Falei, não tem nações, não tem povos que possam comigo, não tem Deus. Eu sou uma divindade, eu sou um Deus, então eu vou fazer uma estátua aqui, as pessoas vão me adorar, todos os povos, nações, línguas, todos vão se prostrar diante dessa estátua que eu vou fazer. Só que Deus sempre tem aqueles remanescentes, aqueles que não desistem, aqueles que estão firmes. E aí ele juntou todas as nações da época e ordenou, olha, quando todos os instrumentos de som tocarem, todos os instrumentos, todos se prostrarão diante da estátua. Pronto, e assim foi feito. Quando se tocaram aqueles instrumentos ali, todo mundo se curvou, mas ficaram 3, apenas 3 em meio àquelas nações, apenas 3 em meio àquela grande multidão de gente que não se curvaram diante desse Deus estranho. E o povo foi lá e falou, ó rei, então não deixou claro que todos deveriam se curvar quando ouvissem o som das trombetas, o som dos instrumentos, mas tem 3 judeus ali, ó, tem 3 ali que não se curvaram não. E o rei se enfureceu, chamou Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram Ananias, Misael e Azarias. Falou, olha, eu vou dar outra oportunidade para vocês. Quando todos os instrumentos, quando todas as trombetas tocarem, vocês se curvem diante da estátua. Só que aí eles, movidos ali de unção e autoridade, falaram, ó rei, não vou me curvar diante da sua estátua. O meu Deus pode me livrar. O meu Deus pode me livrar de ti. E olha só, ainda que ele não livre, eu jamais me curvarei a ti. Mas o rei já tinha deixado claro ali que quem não se curvasse iria para a fornalha de fogo ardente. E o rei se irou tanto ouvindo aquilo que mandou aquecer 7 vezes mais. 7 vezes mais, já pensou? E aí ele chamou os homens mais fortes do exército que estavam ali naquela reunião, mandou prender a Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram amarrados com cordas e foram lançados ali dentro da fornalha, todos os 3 atados. E um negócio interessante, olha você ver como estava tão quente. Esses homens valentes e fortes do rei, quando encostaram perto da fornalha, as chamas consumiram eles foram mortos. Mas os 3 caíram lá dentro. Pronto. O rei achou que ali, ó, acabou, ninguém pode comigo. Agora eu quero ver quem não vai se curvar diante de mim. Mas quando ele olha para a fornalha, ele leva um susto. Conversa ali com seus conselheiros. Olha, nós não jogamos 3 pessoas ali amarradas dentro da fornalha? Ele sim. E por que é que eu estou vendo 4 caminhando no fogo? E um deles tem a aparência do Filho de Deus. Olha só, aleluia. Deus, Ele sempre dá escape para os seus, porque eles foram fiéis e convidam. Olha, Deus pode me livrar, porque Deus é Deus. Se Ele não me livrar, Ele vai continuar sendo Deus.
mesmo que eu morra aqui nessa fornalha, eu vou estar lá no céu, na glória, junto com Cristo. E ele viu aquilo ali, os quatro pessoas caminhando. Eles estavam com roupas, chapéus, todos bem vestidos. Nada disso foi queimado, nem os fios sequer de cabelo foi queimado. Apenas uma coisa queimou ali, dentro dessa fornalha, que foram as cordas, porque todos eles caíram lá amarrados. Mas o próprio Deus, Jesus, foi lá, livrou ele daquelas amarras e livrou eles da fornalha. E o rei teve que reconhecer que não havia Deus como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Mesmo que diante das dificuldades, muitas das vezes padecemos muitas lutas, dificuldades, mas creia que Deus pode te dar a vitória. Creia que Deus vai te dar o livramento, que vai te dar o escape. Creia que Deus entrará com a providência. E mesmo assim, ainda que a gente sofra aqui nessa terra, ainda que a gente não possua riqueza nessa terra, ainda que algumas promessas parecem que não vão ser alcançadas, às vezes nem são, mas a maior promessa Deus nos fez, que é a vida eterna. Ainda que a gente sofra aqui, ainda que a gente morra aqui na dificuldade, na prova, mas a nossa vitória está lá no céu. Quando nós chegarmos lá no céu, Deus vai limpar dos teus olhos, dos meus olhos, toda a lágrima. Se aqui a gente sofria, se aqui a gente padecia, lá não vai haver morte, não haverá clamor nem dor. Porque essas coisas aqui já se passaram, são passadas. Amém? Vamos aqui ao tópico 2. Como se manifesta o endeusamento do homem? A transcendência de Deus sob ataque. Para a maior aceitação do antropocentrismo no mundo, seus ideólogos e promotores tentam invalidar a doutrina bíblica da transcendência de Deus, da superioridade, da autoridade de Deus sobre tudo. Israel no deserto, estando Moisés ausente durante 40 dias no Sinai, por ainda não ter a compreensão exata do Deus Todo-Poderoso, invisível, transcendente, tentou substituí-lo por um bezerro de ouro, à moda do politeísmo pagão egípcio. Olha só, muitas das vezes nós, povo de Deus, que conhece, que tem convívio, que vê milagres de Deus, como aquele povo ali, que era de dia e de noite vendo um milagre, era de noite com uma nuvem protegendo eles do calor, à noite era uma coluna de fogo protegendo eles ali do frio no deserto, todo dia caía maná, todo dia Deus estava ali mostrando para eles que eu sou Deus, que eu estou com vocês. A roupa do corpo não envelhecia, os sapatos não envelheciam, a roupa do corpo crescia junto com eles. Aquele povo vivia constantemente um milagre. Mas Moisés saiu para o monte para ter um relacionamento, um momento com Deus, mas demorou ali 40 dias. E aí o povo ficou ali aguardando. Passaram-se os dias e eles começaram a falar para Arão, Moisés morreu, e agora? O homem em si o homem tem a necessidade de ter algo para adorar. Eles conheciam o Deus verdadeiro. Eles viram todos os milagres que Deus fez para tirar eles ali da terra do Egito. Mas porque Moisés se ausentou um pouco ali, eles acharam, não, Moisés morreu. É o seguinte, Arão, faz alguma coisa aí para a gente adorar. A gente tem que adorar, a gente tem que sacrificar alguma coisa. Aí Arão, não, faz lá os ouros que estão nas orelhas de vocês, vocês acharem lá, pode trazer. Aí eles trouxeram os ouros ali para Arão, e Arão foi, jogou no fogo, fundiu e fez um bezerro. E aí o povo começou a adorar esse bezerro, oferecer um sacrifício. Quando Moisés estava lá com Deus, Deus falou, olha Moisés, o seu povo já pecou, o seu povo ali já fez um bezerro de ouro para estar adorando. Eu vou destruir todo mundo. Mas Moisés ali, não, Senhor, vamos dar oportunidade. Deus é um Deus que dá oportunidades. Quando Moisés chegou ali para aquele povo, falou, Arão, o que você fez? Porque você trouxe esse tamanho pecado no meio do povo? Arão, irmão de Moisés, que estava ali com Moisés o tempo todo, era o porta-voz de Moisés, era um dos porta-voz de Deus, falou, não, eles pediram alguma coisa, e eles trouxeram aí. Eu fui, joguei o ouro ali e saiu esse bezerro, querendo tirar a culpa. Mas
Povo conhecedor, nós somos. Às vezes não somos diferentes. Nós estamos aqui, conhecemos toda essa trajetória do povo, conhecemos, nós que temos um relacionamento aqui cotidiano, às vezes, com Deus, mas muitas das vezes nós negamos a Deus. Muitas das vezes, não por Deus, mas por coisas que se tornam deuses em nossa vida. Trocamos Deus, às vezes, por causa do dinheiro. Trocamos Deus, às vezes, por causa do sucesso, de fama, de riquezas. Mas nós temos que nos arrepender e voltar ao Senhor. Que Ele tem bênçãos de verdade para nós. Não devemos olhar para esse mundo aqui. Aqui é tudo passageiro. Nós devemos estar com os olhos fitados no céu, no alvo que é Cristo Jesus. Aleluia. Aqui o segundo ponto do tópico 2 vai dizer assim: o orgulho humano, o endeusamento e idolatria do homem advém do seu espírito orgulhoso. Este é um pecado que atua com força demolidora no coração humano. Inclusive, todo cristão deve sempre vigiar contra isso. O orgulho procede à ruína. O orgulhoso julga-se grande e maior do que todos. E isso atenta contra Deus, pois só Ele é grande e glorioso. O orgulho e a soberba formam um todo, sendo um teórico e outro prático. Voltemos ao episódio do Éden, anteriormente abordado. Foi a soberba que tornou o primeiro casal refém da voz da serpente sobre a hipótese de que Deus poderia não estar fazendo a coisa certa. As consequências todos conhecem. Nós devemos vigiar o tempo todo, estarmos vigilantes e orando ao Senhor, para que não possamos deixar a soberba ou orgulho tomar conta de nós. Olha o que aconteceu ali com Eva. Eva já sabia ali, Deus ordenou para o homem: olha, aqui de tudo vocês podem comer, menos da árvore que está ali no centro. O dia que vocês comerem, certamente morrerão. E aí chega a serpente, chega ali usada pelo inimigo e fala: Eva, o que Deus disse a você? Deus disse que a gente poderia comer de tudo aqui, só não poderíamos comer daquela árvore ali, porque o dia que nós comermos dela, nós morreremos. Aí a serpente ali, astuta, era o animal mais serpente ali do Éden, falou: não, Deus falou errado aí, ó. Ele falou isso porque o dia que vocês comerem daquilo, vocês serão semelhantes a ele. Pronto. Começou a entrar aquele mesmo sentimento que entrou no inimigo há tempos, há eras atrás. O mesmo sentimento que entrou ali no anjo de luz de querer ser igual a Deus, de querer ser maior que Deus, entrou ali também no coração de Eva. Moça, eu vou ser igual a Deus? É isso que eu quero para mim. Foi, comeu do fruto e também deu ao seu marido. E as consequências todos nós já sabemos, inclusive vivemos elas dias após dias. Então, vamos ficar sempre vigilantes e sempre com um coração íntegro, sincero. Vamos aprender com Jesus, que Ele fala assim na sua palavra: aprendei-vos de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Essa humildade de Cristo que nós devemos ter em nossos corações. Vamos aqui no terceiro tópico: Deus e não o homem. A existência de Deus, uma necessidade da razão. Este é um ponto destacado desta lição. Deus ao invés do homem. É o teocentrismo em teologia. O teocentrismo é o quê? É Deus soberano, Deus acima de tudo, Deus no controle de tudo. Esta é a verdade que jamais pode ser removida da história sob a pena de a criação perder todo o seu significado. A crença na existência de Deus é uma necessidade primacial da razão, sem a qual é impossível dar sequência coerente a qualquer forma de raciocínio. A ideia de uma causa, de onde se origina qualquer processo ou que produza qualquer efeito, precisa sempre estar presente no pensamento humano. Assim, a própria razão, ao depender dessa necessidade, aponta para Deus como a causa de todas as coisas. O que aqui nos diz? O ser humano precisa ter uma ideia do que aconteceu, uma ideia do que foi formado, de como foi formado. Aí muitas das vezes vem essas crenças malignas de que não, o mundo foi criado de uma explosão.
Não, o homem não foi criado do pó, o homem veio do macaco, foi a evolução. O homem veio de um macaco, de um primata, aí com o tempo ele foi evoluindo e estamos aqui hoje. Mas agora, se pensarmos bem, tudo isso leva diretamente para Deus. Sim, teve uma explosão, mas explosão de quê? O que explodiu? Quem criou o que foi explodido? Ah, é a evolução, Deus não fez o homem, Deus não existe. Mas tá, o homem veio do macaco. Quem fez o macaco? Quem criou tudo isso? Ah, é a evolução cósmica dos genes, de tudo. Mas vem cá, olha para a natureza, olha para tudo. Tem condição de vir de uma explosão, de vir de uma evolução? Tudo isso aponta para quem? Para Deus, soberano, criador de tudo e de todas as coisas. Não adianta o homem querer correr para outras teorias, não. A teoria correta, fiel e que um homem nunca poderá derrubar é aquela de Gênesis 1. No princípio criou Deus todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou o homem, Deus criou os animais, Deus deu vida, Deus deu forma ao universo. Deus criou tudo. Amém? Aleluia, Jesus. Vamos aqui, ó. A existência de Deus, um testemunho da natureza. Olha só. A natureza declara em toda a sua extensão que só um ser com capacidade infinita teria condições de criar o universo com a exata precisão e harmonia que o caracteriza. Em síntese, uma criação inteligente e perfeita, que pressupõe e requer um Criador inteligente e perfeito. No Antigo Testamento, Davi compreende essa verdade e, extasiado diante da magnificência divina, assim a descreve. Ó céus, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Está em Salmo 19:1. No Novo Testamento também, o apóstolo Paulo alude à mesma ideia, em sintonia com o testemunho da consciência, como prova de que só se concebe o mundo através da crença na existência do Criador. Então não tem como olhar para as belezas da natureza, os fenômenos naturais. Não tem como a gente olhar para o céu, ver tantas estrelas e imaginar que isso é do acaso. Isso sim é um Criador, Deus. Olha para o céu. Um dia Deus falou assim para Abraão: Abraão, olha para as estrelas, veja se você consegue contar. Abraão olhou, imagino que ele começou a contar ali e cansou de falar assim: não dá, são infinitos. É assim. Agora você imagina o poder, a perfeição do Criador. Tantas estrelas, Deus põe em fileiras e chama cada uma pelo nome. Deus é poderoso, Deus é soberano. Não tem como negar a existência desse Deus maravilhoso. O homem até fala: eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Mas um dia ele vai ter que reconhecer que não há outro como o nosso Deus. Não há outro Deus como nós. Não há outro que faz o que o nosso faz. Aleluia. Então, o homem, infelizmente, criado ali por espíritos malignos, o inimigo usa, eles para estar colocando essas coisas, esses pensamentos na sociedade. Mas vamos anunciar, vamos proclamar que Deus é soberano, que Deus pode todas as coisas. Amém? A existência de Deus, a pedra angular da revelação. A existência de Deus é a pedra angular da revelação bíblica. Ao apelo da consciência e do testemunho do que vemos à nossa volta, a Bíblia simplesmente responde: no princípio criou Deus os céus e a terra. As Escrituras não se preocupam em provar a existência de Deus, visto que isso é um fato admitido. Seria um contrassenso Deus apresentar provas de sua existência, a criação que Ele mesmo criou, inclusive o homem. Se hoje, como no passado, muitos duvidam e descreem na existência de Deus, isso provém do distanciamento pecaminoso do homem para com Ele. As Escrituras cumprem o papel de revelar. As Escrituras cumprem o papel de revelá-lo em toda a sua glória e majestade, satisfazendo assim, de forma plena e suficiente, a necessidade da razão e o testemunho da natureza. Deus não precisa estar provando: eu sou Deus. Não.
Mas só, aqui, olha o que o salmista fala aqui no Salmos 92. Antes que os montes nascessem e que tudo se formasse, a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes de tudo ser se formado, antes de tudo se formar, os céus, a terra, a eternidade, Deus é Deus. Isaías 44:6, o profeta fala assim: eu sou o primeiro e o último. Deus diz ao profeta: olha, Isaías, fala para o povo, eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há Deus. Eu sou o primeiro e o último, acabou. Não há Deus além de mim. E em Êxodo também 3, versículo 14, Deus chega a Moisés, a missão para Moisés e ali, ó Moisés, você vai lá e você vai falar que eu te enviei para libertar o povo. Fala lá para Faraó que liberte o povo. Eu estou vendo o clamor do meu povo, eu estou vendo a necessidade que o povo está tendo de ser liberto da opressão dos egípcios. Aí Moisés fala para Deus assim: Senhor, eu vou lá, mas eu vou dizer quem me enviou. Aí Deus só fala assim, simplesmente: Moisés, você chega lá e fala, eu sou o que sou. Aí imagine agora o peso disso. Ele chega lá frente para o Faraó e fala: quem te enviou? O eu sou me enviou. O eu sou o que sou me enviou. Pronto. Vai dizer o quê? Vai falar mais o quê? Não há Deus além de Deus. Ele é a rocha, Ele é a pedra angular. Ele sim é o Deus verdadeiro e poderoso. Aqui na conclusão, para finalizarmos a aula, diz assim: conclui-se que a incontida busca humana pelo endeusamento é um engano diabólico para afastar o homem de seu Criador. Entretanto, diante de evidências tão fortes, a sua mente não tem como deixar de ir em busca da existência de Deus. Se insistir em negá-lo, ao final não haverá escapatória, pois todos hão de encontrá-lo como o grande juiz de toda a terra. Aleluia. Então não adianta, as pessoas podem morrer negando a Cristo, negando a existência de Deus. Mas um dia, Jesus virá nas nuvens, e todo olho verá, e toda língua confessará, todo joelho se dobrará e vão dizer que só Cristo é o Senhor. Amém? Eu agradeço por este momento que estivemos aqui aprendendo esta lição. Desejo que essa lição possa de alguma forma ser bênção na vida de vocês. Eu não sei muito, eu sou novo aqui nesse ramo de estar aqui dando aula. Há um tempo atrás eu era assim, um aluno como vocês. Mas eu estou aqui porque eu sei que Deus capacita, Deus dá força. E com o tempo vamos aqui aperfeiçoando, aprendendo a cada dia mais com vocês e ensinando, para a glória do nome do Senhor. E que Deus possa ser exaltado e que Deus venha a ser grande em nossas vidas. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e que todos possam ter um bom dia.